sou angolano, se você não me conhece, eu sou o Gelson do canal Angolan English Students e seja bem-vindo ao meu canal. Ora, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, subscreva no canal, comente abaixo, deixe um like, porque o seu like vai nos ajudar a expandir os nossos vídeos. Bem, hoje tivemos uma conversa super agradável com uma professora brasileira, ela então que é formada em letras, propriamente em linguística e literatura da língua portuguesa e da língua francesa. Ora, faça um bom proveito e aprenda com quem sabe. Olá, tudo bem, Juliana? Como estás? Olá, tudo bom, Gelson? Prazer falar com você. Tudo bom comigo? O prazer é todo meu em poder te receber aqui no meu canal. Obrigada pelo convite. Bem, eu sei que a Juliana fala francês, fala espanhol e está a aprender a língua inglesa. Eu gostaria de saber qual é o segredo. Então, eu comecei aprendendo a língua francesa. Na verdade, começou assim, na escola, né? A gente começa a aprender línguas estrangeiras. Então, na escola, desde a infância, aqui no Brasil, a gente inicia o estudo da língua inglesa. E também, ao longo dos estudos na infância, nós começamos também a aprender a língua espanhola. Então, eu aprendi o básico do inglês na escola e também o básico do espanhol, né? E por volta do ano de 2007, 2008, mais ou menos, eu estava naquela fase de sair da escola e entrar no campo profissional e houve a oportunidade de eu entrar em um curso de francês. Algumas pessoas da minha família estavam estudando francês e então eu comecei a estudar francês também. Mas eu comecei a estudar francês por hobby, né? Então não era algo que eu pensava em algum dia desenvolver algo profissionalmente relacionado a isso. E então, desde então, eu não parei mais de estudar francês. E isso é uma dica, né, que eu dou para as pessoas interessadas em aprender um novo idioma, é não parar de estudar. Então, mesmo que você faça um curso de idiomas, por exemplo, e que o curso chegue ao final, é muito interessante a pessoa não parar os estudos, continuar com as leituras e principalmente ter a oportunidade de ir para um país que fala esse idioma, que então a pessoa aprende diversas frases, expressões locais que normalmente a gente não encontra nos livros dos cursos de idiomas. Sim. Ok, mas algo me chamou a atenção. É que você começou com francês e normalmente as pessoas tendem a começar com inglês e depois ir por francês. O que é que se deve a isso? Tendo em conta também que o inglês não é a língua de negócio, é aquela língua em que nos abre várias portas. Então, na época, o francês era algo diferente, algo que eu não sabia nada, não sabia nem como era o sim em francês, né? O i em francês. E aquilo, algo novo, me chamou a atenção. Então, foi mais nesse aspecto mesmo. Sim, agora, eu fico aqui a me perguntar, porque eu ouço o relato de muita gente que vive no Brasil, não é? E diz que normalmente o brasileiro não aprende a falar inglês na escola, tem que obrigatoriamente fazer um curso. E é curioso que aqui em Angola acontece a mesma coisa. Nós não aprendemos inglês na escola, estudamos 4 anos, mas não aprendemos a falar. Ou seja, aprendemos a gramática, mas não aprendemos a falar. Qual deverá ser o problema dessa questão? Então, quando o aluno, né, começa a estudar a língua estrangeira na escola, ele fica muito limitado às horas de estudos na escola, né? Então, a língua estrangeira ela é muito vasta, né?
Então, é muito importante a gente expandir isso, né? Então, além das aulas e das atividades da escola de idiomas, ler livros, escutar podcasts, assistir vídeos no YouTube, tentar fazer atividades gramaticais também em casa e também se comunicar com nativos, isso é muito importante. Ok. Só que eu acho também que é uma questão de revermos a metodologia de ensino nas escolas. Porque nós aprendemos aprendemos muita gramática, não é? E o mais importante que a fala não aprendemos. Então, talvez se a metodologia de ensino, né, da língua inglesa fosse revisto, talvez, porque em outros países como a Alemanha, por exemplo, as pessoas aprendem inglês na escola e falam, conseguem se comunicar no dia a dia normalmente, mas nas nossas realidades, infelizmente, não acontece. Há uma outra questão: estudar inglês na escola e de forma independente. Quais são os prós e contras dessa questão? Então, é como eu comentei, né? Na escola é um pouco limitado, né? Você tem, por exemplo, 2 horas de aula na semana, 2 a 3 horas de aula na semana, e se você não colocar em prática aquele conteúdo, acaba sendo perdido, né? Então, é muito importante a gente relembrar o que a gente aprendeu e buscar outras atividades fora da sala de aula, não é mesmo? E a outra questão é a questão também da liberdade, né? Porque na escola você já tem tudo programado. Ou seja, vai estudar gramática, segunda, terça, quarta. E de forma independente você tem essa liberdade, não é? De escolher o horário que você vai estudar, não é? E também os assuntos em que você vai estudar. Então, fica aí a dica para as pessoas, né, que estudam de forma independente, ou seja, que prefiram, eu prefiro estudar de forma independente porque me dá essa liberdade, não é? Eu tenho um maior controle sobre o meu tempo e acho que é muito importante e facilita também o aprendizado de qualquer língua. Como é que está o teu desenvolvimento, o teu aprendizado com a língua inglesa? Como é que tem sido a experiência? Mas o inglês tu estás a aprender de forma independente, não? Então, inglês, atualmente eu tenho estudado em uma escola de idiomas. Estou no segundo nível, saindo do segundo nível. Mas eu já tenho uma noção de inglês, né? Desde a da época da escola e tudo. E também eu faço as... gramática. Eu faço muitas atividades em casa. E também eu tenho uma gramática aqui em casa, uma gramática que também dá para ser utilizada no computador, tanto no livro quanto no computador. E eu sempre busco assistir videoaulas no YouTube e também, às vezes também eu assisto algumas séries, né? Em inglês, vídeos e filmes em inglês com legenda em português, em inglês também, para tentar associar a pronúncia com a escuta. Então, basicamente isso. Olha, há uma outra questão que as pessoas que eventualmente queiram aprender a língua inglesa preocupam-se muito com o tempo. Quanto tempo vai durar para eu, na realidade, aprender? Será que isso é um empecilho para as pessoas começarem a aprender a língua inglesa? A questão do tempo. Também é preocupante. Às vezes a pessoa tem uma necessidade de trabalho, não é? Então tem que aprender logo inglês. Então, o que você acha disso? Olha, eu acho assim que a língua estrangeira é um mundo, é um universo. Então, eu acho que é um pouco complicado para a pessoa acreditar que ela vai aprender uma língua estrangeira em, por exemplo, 4 meses, 5 meses. Eu acho que é um pouco difícil dizer que ela vai conseguir realizar isso, né? Mas assim, se ela se dedicar muitas horas por dia, né, fazendo diversas atividades, ela com certeza avança bem mais rápido. Eu tenho, assim, algumas técnicas que eu uso
com relação a isso, para avançar um pouco mais rápido, de acordo com os conteúdos que fazem parte de cada nível, por exemplo, né, do idioma, e que eu venho acompanhando nos livros também, né, no sumário dos livros, tentar buscar outras competências, outras atividades relacionadas a esse conteúdo. Então, se o conteúdo preposições de lugar, por exemplo, e também no conteúdo gramatical, e também entra a questão do vocabulário da casa, por exemplo, dos móveis da casa, ou das partes da casa, né, mesmo dos cômodos da casa. Então, eu busco tudo que eu encontrar assim, na internet sobre isso, eu começo a ler, a escutar, a tentar também pronunciar e formar frases. Então, isso é muito importante. É uma questão, e você falou muito bem da questão da técnica. E eu costumo ver as pessoas normalmente a dizerem como memorizar 20 palavras por dia. Assim, na minha honesta opinião, é bom, mas acho que não seja tão eficiente esse método, porque, ou seja, eu prefiro aprender palavra de acordo com o contexto. Em vez de memorizar só um leque de palavras, né? Eu prefiro estudar as palavras, né, de forma contextualizada, porque assim, ou seja, as palavras têm mais durabilidade na minha mente. Se for aprender 10 palavras por dia, o que é que vai acontecer? Depois de uma semana já não me lembro das palavras todas, percebes? Então, essa questão do método, que eu falo muito nas minhas abordagens, é muito importante. Né? A partir do momento em que você escolhe um método correto, o processo de aprendizagem eventualmente vai se tornar fácil. E você também falou na questão do tempo, não é? Eu vou abrir agora um projeto, não é, de aprender um idioma em 3 meses, mas claro, não vai ser, ou seja, eu não vou atingir a fluência, não é? Mas eu acho sim que em 3 meses, não é, se a pessoa se dedicar, pode eventualmente atingir um bom nível, ter uma boa conversa em inglês. Percebes? Sim, então, sim. quando nós determinamos as metas, não é, o processo fica mais facilitado também do que as pessoas vão estudar, não tem nenhum tempo limitado. Então, é muito difícil alcançar os objetivos, não é? Então, as pessoas, assim, na minha opinião, né, têm que limitar, ou seja, definir um tempo. Eventualmente, elas não vão se tornar fluentes, não é? Mas, a partir do momento em que elas têm uma meta, não é? Têm um tempo limitado, têm uma meta para alcançar, o processo fica muito mais facilitado. Nós já estamos aqui a chegar no fim através da questão do tempo, para não ficar um vídeo muito longo. Eu gostaria que você deixasse um conselho, né, para as pessoas que eventualmente queiram aprender a língua inglesa ou uma língua qualquer. Quais são os conselhos, assim, a título de término já da nossa conversa? Então, algo que você falou que é muito importante, né? É não aprender as palavras isoladas, realmente não faz tanto sentido. Então, é muito importante a leitura, mas a leitura dentro do seu nível, né? Porque tem muitos estudantes que buscam leituras mais avançadas e acabam não entendendo e se desestimulando com isso, né? Então, é muito importante buscar textos dentro do seu próprio nível, realizar atividades sobre esse texto, para que você possa desenvolver um pensamento através daquilo, dentro desse idioma. Também ouvir músicas, não é mesmo? Realizar atividades dos podcasts. Há muitas atividades online, muitos sites de aprendizado de línguas, né, que ajudam, muitos canais. Então, a língua ela pode ser desenvolvida, sim, de uma forma mais rápida. Basta o aluno se empenhar, o estudante, né, se empenhar em colocar em prática e não desistir, porque dentro da nossa própria língua, a gente já tem um universo bem vasto que às vezes a gente não sabe uma palavra ou outra, não é mesmo? Agora imagine uma língua estrangeira, o tanto que você precisa
diariamente exercitar aquilo para que você se torne, alcance seus objetivos, não é mesmo? Achei muito Sim, interessante olha, essa ideia e, e obrigado, obrigado. espero que seja um sucesso, porque você já vem estudando, né, sobre isso e, Sim. e também colocando em prática a língua inglesa sempre, né? Então é muito importante colocar em prática um E você, projeto. você acabou de falar de algo que eu também vou abordar num vídeo, não é? Já está quase feito, que é a questão da leitura. As pessoas têm medo de ler, não é? Porque vão encontrar eventualmente muitas palavras que não conhecem e depois reclamam dizendo que o livro tem 300 e tal páginas, 200 e tal páginas, não é? Até quando eu vou conseguir ler um livro? Então, essa é uma questão de algumas pessoas. E elas esquecem-se que podem encontrar e-books na internet de 15 páginas, estás a ver? Que vai lhes permitir ler uma página por dia, durante 15 dias, percebes? Então, essa questão eu vou abordar num dos vídeos que já está quase feito. Assim, há uma Ótimo. coisa, para nós terminarmos já, há uma coisa que você queira dizer, que eventualmente eu não perguntei, ou você acha que é realmente importante dizer? Eu aconselho a quem estuda uma língua estrangeira, por exemplo, em escolas de idiomas, para que possa buscar outros meios, né? E também, outro aspecto que eu acho muito importante é que dentro dessas outras competências, como a compreensão escrita, compreensão oral, não é mesmo? Você pode associar diversas competências, né? Então, que tal ler um livro que também tem um áudio, né? Que a pessoa possa ouvir e, ao mesmo tempo, compreender a leitura e, ao mesmo tempo, realizar atividades, praticando a expressão escrita ou realizar uma discussão entre perguntas e respostas dela mesma ou com algum amigo que esteja também aprendendo essa língua. Então, que possa utilizar as diversas competências unidas. E isso ajuda muito a desenvolver o idioma mais rápido. Olha, nós estamos mesmo já a chegar ao fim. Podíamos continuar, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua presença cá no canal. E espero ter-te aqui em próximas vezes. Claro que sim. Vamos sim. Muito obrigada pelo convite. E em breve nós faremos mais vídeos, não é mesmo? Ok. Até